A paz do Senhor para todos e para todas. Hoje nós vamos trazer o nosso terceiro comentário bíblico diário sobre o assunto revestir de toda a armadura de Deus, que está escrito no capítulo 6 e o versículo 13 da carta do apóstolo São Paulo aos Efésios. Mas nós queremos nos referir hoje à segunda parte do versículo 14, que diz: e vestida a couraça da justiça. Vestida a couraça da justiça. Então a gente sabe que a couraça era uma parte, do soldado que ele botava por cima depois que cingia o lombo com o lombo, ele botava a couraça, que era uma parte que ficava acima da primeira vestimenta. E aí nós vemos que essa couraça também servia de proteção, contra as flechas, contra a espada. Era como um tipo de um peitoral que se coloca sobre o peito, uma proteção também. Então ele diz o quê? Vestido da couraça da justiça. Então nós sabemos que Deus, ele veste essa couraça da justiça. Deus é vestido de justiça, Ele é a fonte de justiça. A Bíblia diz que justiça e juízo e justiça é a base do seu trono. Nós sabemos que Deus, ele é o justo juiz. E por Deus ser justo, também aqueles que creem em Deus têm que ser justos e têm que praticar a justiça. Antes de conhecermos a Cristo, nós éramos considerados como imundos, mas no capítulo 5 de Romanos, diz: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso se chama justiça imputada, a justiça de Cristo imputada sobre nós, que nos tornamos justos diante de Deus. E a partir da hora que nos tornamos justos, nós temos que ter um padrão ético e moral, um padrão de vida que é absolvido, que é pela Bíblia, como justiça. Então, o conjunto, um padrão ético e moral que nós vivemos, a partir da hora que somos justificados, nós passamos e nos tornamos a ser justos diante de Deus, justificado e justo, as obras de justiça. Então, no capítulo 5 e o versículo 10 de Mateus, está escrito: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. A partir da hora que a gente é justificado, a gente crê na justiça, a gente viva a justiça, a gente prega essa justiça e não podemos praticar injustiça. Pelo contrário, temos que repudiar a injustiça, temos que ser contra todo tipo de justiça praticada aos homens, justiça social, justiça moral, a justiça espiritual também. A injustiça espiritual, nós temos que ser contra a injustiça moral, a injustiça social. Agora, não somente ser contra, nós mesmos não podemos praticar essa injustiça, porque a Bíblia diz que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus e a dos saduceus, de modo nenhum herdaremos o reino de Deus. Então, o que é justiça, irmão? Justiça é a gente dar a cada um aquilo que é justo, É a gente, se tem trabalhador, pagar os direitos deles de acordo com a lei. É a gente que tem empresa, pagar os impostos, e os tributos certos. É a gente retribuir às pessoas o bem que a pessoa nos faz, É a gente não explorar as pessoas em nenhum sentido, no sentido físico, moral, espiritual, social, não explorar pessoas. Isso chama-se não cometer injustiça com as pessoas que praticam justiça com a gente. Então nós temos que pregar essa justiça, mas nós temos que ser justos. Que a Bíblia diz: não sabeis que nenhum injusto herdará o reino de Deus, nenhum injusto herdará o reino de Deus. Então nós temos sim que praticar a justiça, que quando nós vivemos essa justiça, pregamos a justiça,
cremos nessa justiça e pregamos a justiça, é uma armadura que nós temos para vencer o diabo. O diabo chega e quer nos acusar, as pessoas querem nos acusar, mas vê que nós somos pessoas justas, praticamos justiça, não cometemos injustiça com pessoas, com ninguém, né? Não deixamos de cumprir os nossos compromissos, pagamos os nossos impostos direitinho. Se cometemos multas, se transgredimos a lei, vamos pagar por causa disso. Lá no capítulo 19 do livro de Levítico, diz que não cometais injustiça no peso, no juízo, terá balança justa, peso justo. Isso quer dizer que esse conjunto de prática de vida, né? Nós vemos lá em Apocalipse, capítulo 7, diz que foi dada aos homens, às almas, se vestir de vestidos brancos, porque as vestes brancas é a justiça dos santos. Então, a partir da hora que nós praticamos justiça, somos pessoas da justiça, praticamos a justiça, vivemos essa justiça, nós somos considerados justos. E é essa justiça que nós praticamos, além da nossa fé e da nossa crença em Cristo, que vai nos levar ao céu. Porque a Bíblia diz que os injustos não herdarão o reino de Deus. Então, amados irmãos, nós que temos o nosso lombo, como diz aqui, né? Vestido a couraça da justiça, né? Nós estamos revestidos de justiça. Assim, o diabo não vai achar lugar para nos derrotar, e pelo contrário, nós vamos derrotar Satanás se a gente tiver com toda a armadura de Deus. Nós ontem falamos cingir o lombo com a verdade, e hoje nós estamos falando usar a couraça da justiça. São duas armas, ainda faltam outras armas para que a gente fale. A partir da manhã vamos falar na terceira arma que o soldado espiritual deve vestir para vencer a Satanás, os principados e as potestades. Amém? Que Deus os abençoe.